Esse é o 23º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Pensamentos. Primeira parte. Introdução e orientação. A finalidade deste livro é oferecer, sobretudo aos jovens, um modo para se orientar na vida, a fim de que eles, depois de terem entendido como ela funciona, possam se autodirigir. Procuramos estabelecer um diálogo com base na inteligência, na sinceridade e na boa vontade. Usamos este método e o aconselhamos ao leitor porque é de seu interesse usá-lo. Acreditamos ser vantajoso para todos eliminar o velho, fatigante e contraproducente sistema dos atritos entre contrários. Não nos fazemos de preceptor que exige obediência, nem de distribuidor de sabedoria para menores ignorantes, que nada sabem fazer senão aceitar as sugestões. Aqui não existe autoridade imposta e, por isso, nada há para se contestar. Neste volume, procuramos apenas explicar a quem interessa compreender como realmente funciona a vida, a fim de que cada um, se o quiser, comporte-se de um modo mais racional, portanto, mais vantajoso, menos ilógico e de menor dano. Explica-se ainda que ninguém pode constranger outra pessoa a fazer isso ou aquilo e que, por isso, deve-se respeitar a sua liberdade. Mostramos também que não se pode impedir as consequências das boas ou más ações praticadas pelo indivíduo. Em suma, buscamos demonstrar que existe uma realidade inevitável, pela qual, quando não se vive em estado de ordem e disciplina, deve-se sofrer os consequentes danos, porque esta é a lei da vida, que subsiste mesmo depois de destruída toda a autoridade humana. Concluiremos, então, que se deve ser honesto e prudente, mas não pelo fato de alguma autoridade humana o impor e pelo medo das sanções punitivas com que ela nos ameaça. Este é o velho sistema. O novo, que seguimos aqui, não se baseia na imposição forçada, mas sim na livre aceitação, derivada da convicção. E é exatamente esta convicção que nos propomos alcançar com a demonstração racional e positiva, baseada em fatos. É por isto que nos colocamos na posição de diálogo em paridade perante o leitor. Como se vê, o problema é solucionado por um princípio completamente diverso do passado. Trata-se exatamente do método que os jovens estão inaugurando hoje e que corresponde às suas condições de vida, modificadas em razão da maturidade que o homem está para atingir. A vida é uma série de problemas a serem resolvidos. Como resolvê-los? Antigamente vigorava o método do comando, adaptado à fase infantil da humanidade. Devia-se obedecer cegamente. Mas por quê? Porque assim tinha falado Deus. Aqui a mente humana estacava, porque era incapaz de avançar sozinha. Hoje ela sabe andar um pouco mais à frente e pergunta: mas por que Deus falou assim? O adulto discute a autoridade, mas se ela serve à vida, reconhece-lhe o valor, obedecendo quando está convencido de que seja útil e justa. Não basta comandar, é necessário justificar o próprio direito ao comando. O leitor poderá dizer: mas eu não creio em Deus. Não tem importância. Pedimos apenas para que observe os fatos, pois eles nos mostram como funciona a vida. É pueril pensar que o fato de crer ou não crer em nossas filosofias ou religiões
possa modificar tal realidade. Ora, esse funcionamento contínuo, concreto e experimentalmente controlável mostra-nos de forma racional a presença de conceitos diretivos, sem os quais o fato positivo de tal funcionamento não se poderia realizar. Assim, cada um pode verificar a presença desses princípios e constatar que eles são antepostos à manutenção de uma ordem. Quem ama acreditando, verá neles Deus. Quem é ateu deverá admitir a presença deles, ainda que negando Deus. Na prática, porém, afirmar ou negar a sua presença não altera coisa alguma, porque todos obedecem àquelas leis, sejam ou não de qualquer religião. Não entramos na teoria geral do funcionamento da vida, pois isto nos levaria muito longe, além do que já tratamos amplamente disso alhures. Aqui queremos ser simples e práticos. Permaneceremos, portanto, ligados à realidade exterior, aquela que mais tocamos com as mãos. Quem quiser aprofundar o conhecimento de tais problemas, analisando-os em seus pormenores e enfrentando-os em seus aspectos mais vastos e longínquos, poderá encontrar tudo isso nos demais livros já publicados. Entremos na matéria. De nossa forma mental e da estrutura de nossa personalidade, que definem nossas escolhas e nossa conduta, depende o modo pelo qual cada um constrói sua própria vida e seu próprio destino. Primeiro semeamos e depois colhemos. A relação causa-efeito é evidente. A vida é um laboratório onde encontramos os mais variados instrumentos e ingredientes. Nós os escolhemos e depois os manipulamos como julgamos melhor, cada um a seu modo. Grande parte deste trabalho é pré-estabelecido e automático, como o nascimento, o desenvolvimento físico, a velhice, a morte, a reprodução, o funcionamento orgânico, os impulsos instintivos e a formação de novos instintos pela assimilação no subconsciente das experiências vividas. Todos podemos verificar que nossa vida se desenvolve ao longo de uma rota estabelecida, da qual ninguém pode sair. São permitidas, porém, algumas oscilações, que ainda assim permanecem limitadas e corrigidas por uma lei própria, cuja tendência é reconduzi-las para a ordem tão logo esta seja violada. Mesmo se nas aparências tem-se a impressão do predomínio da nossa liberdade e do caos individualista, o fato é que, em substância, além destas aparências, todos os nossos movimentos permanecem regulados por leis, cuja função é reconstruir o equilíbrio e sanar o mal que fazemos. Sem a presença dessa força íntima reguladora, o nosso mundo, abandonado a si mesmo, desmoronaria em pouco tempo. No entanto, vemos que, pelo contrário, ele está continuamente construindo-se, porque evolui sempre para o alto. A vida é um impulso de crescimento, um anseio em direção à perfeição e à felicidade. A grande aspiração é subir, mesmo se cada um o faz em relação ao seu nível. Nisso manifesta-se a lei de evolução. Devemos evoluir, e esta é a razão pela qual a vida representa aquele laboratório que mencionamos, constituindo-se numa escola de experimentação para aprender. A primeira coisa que é necessário compreender, sobretudo os jovens construtores da vida, é que se trata de um trabalho para o ser construir a si próprio através de provas variadas,
cada um sujeito àquelas mais adequadas ao seu desenvolvimento. A vida é uma coisa séria, a ser percorrida com consciência e responsabilidade, sabendo a que dores podem nos levar os nossos erros. É necessário, então, saber como é construída a lei para evitar tais erros e as dores que se seguem. Esta lei pode ser chamada a lei de Deus, porque exprime o seu pensamento, que dirige cada fenômeno em todos os níveis de evolução e planos de existência. É necessário ter compreendido que o homem se move dentro dessa lei como um peixe no mar. A finalidade de nossos movimentos é a experimentação, e a finalidade da vida é o aprendizado. Estamos, sobretudo os jovens, cheios de desejos e de impulsos que nos lançam a provar o que serve para nos construirmos. Os efeitos desse trabalho ficam registrados e são acrescentados à nossa personalidade, que se enriquece de conhecimento, constituindo a nossa própria evolução. Por aí se compreende a importância de se saber viver. Assim, ao fim da vida, seremos ricos se soubermos adquirir novas e melhores qualidades, mas seremos pobres se nada fizermos e, portanto, nada aprendermos de bom. E isso independentemente de todos os triunfos, conquistas e bens terrenos, que só valem como miragens para nos induzir a fazer o trabalho de experimentação e de aquisição de qualidades. Trata-se de um novo modo de conceber a vida, entendendo-a em função de outros pontos de referência para conquistar outros valores. Antigamente, relegava-se isso ao plano espiritual em bases emotivas de fé e sentimento. Hoje nós o fazemos com base na lógica, através das observações dos fatos e do controle experimental. Já é um progresso, porque daí nasce um tipo de moral positivamente científica e universal, aquela que os novos tempos de espírito crítico exigem. Progresso necessário, porque quanto mais se avança, tanto mais os problemas a serem resolvidos, dos quais é feita a vida, tornam-se mais numerosos e difíceis. Os instrumentos de experimentação que encontramos no laboratório da vida e que devemos empregar para aprender, fazem-se sempre mais complexos e de difícil uso. Para nossos ancestrais, bastava uma ética elementar para resolver os seus problemas. Faz-se necessária uma ética sempre mais complexa e exata para resolver os novos problemas que surgem quando se sobe a um nível evolutivo mais elevado. Para dirigir uma carroça ou um automóvel, é necessário um diferente grau de perícia e precisão. A nossa sociedade atual não possui escolas que eduquem a fundo, ensinando a viver. A velha moral era exterior, baseada muito mais nas aparências, velhos enganos nos quais hoje ninguém mais crê. Antigamente, bastava não gerar escândalo, impedindo que o pecado fosse visto. A verdadeira ciência da vida consistia em esconder os próprios defeitos e não em corrigi-los. Os adultos que possuíam aquela ciência aguardavam bem, para não ensiná-la em prejuízo próprio, usando em vez a autoridade e as punições. Tais métodos estão hoje se desmantelando. A liberdade individual cresceu e o pecado social adquiriu importância, porque prejudica o próximo. Hoje a vida se faz sempre mais coletiva, exigindo um maior senso de responsabilidade. Ora, quem entendeu
tem o dever de mostrar como tudo funciona àqueles que podem e querem compreender. Com estes apontamentos, buscamos preencher o vácuo de conhecimento que se verifica nas diretivas fundamentais de nossa vida, em nosso pensamento e nossos atos. Antigamente, isso era deixado aos instintos, aos impulsos do subconsciente. Este era um terreno inexplorado e a psicanálise era inexistente. As motivações eram secretas. O indivíduo não as estudava nem as dirigia, lançando assim ao acaso a semente do futuro desenvolvimento de seu destino. Os jovens enfrentavam a vida tomando as mais graves decisões em estado de completa ignorância dos problemas que deviam enfrentar e das suas soluções. Procedia-se por tentativas, ao acaso, seguindo miragens. Nada de planificações racionais da vida e nenhum conhecimento das consequências. Disso pode-se deduzir quão despreparado estava o indivíduo para resolver os seus problemas com inteligência. Aquilo que buscamos adquirir neste livro é a consciência de nós mesmos, o conhecimento do significado, do valor e das consequências de cada ato nosso, a fim de que tudo se desenvolva beneficamente, de maneira satisfatória para o indivíduo. Desejamos ensiná-lo a ser forte, resistente, positivo e construtivo. Chegou a hora de dar um salto à frente, em direção a um novo tipo de seleção biológica, não mais aquela feroz do passado que exaltava como campeão o vencedor violento e assaltante, hoje tornado um perigo social. Trata-se de um tipo de seleção mais aperfeiçoado, que deseja produzir o homem inteligente, trabalhador, espiritualmente forte e coletivamente organizado. Trata-se de construir o homem consciente, que sabe pensar por si mesmo, independentemente do juízo alheio, e que assume sua responsabilidade porque conhece a lei de Deus e sabe viver segundo ela. Tal conhecimento e o fato de saber viver de tal modo, consciente de estar dentro da lei e em harmonia com ela, devem dar a esse homem resistência na adversidade, que só pode possuir quem sabe encontrar-se de acordo com a lei e, portanto, na posição de justo equilíbrio no seio da ordem universal. O que podem fazer as acusações alheias quando o indivíduo é honesto e pode conscientemente proclamar perante Deus a sua honestidade? A verdadeira força não está nos poderes humanos, mas sim no estado de retidão. Quem compreendeu como tudo isso funciona, sabe que não se trata apenas de palavras. Ele sabe que a lei não é uma abstração, mas sim uma força viva, operante, inflexível, positiva, saneadora e honesta. Sabe que a sua justiça termina por vencer todas as injustiças humanas e que, portanto, o vencedor final é o justo e não o prepotente sobre a terra. A lei, imparcial e universal, paga a cada um o que for merecido. Neste trabalho, não apresentamos produtos emocionais ou fideístas. Através da observação e da experimentação, chegamos à conclusão que existem no campo moral e espiritual leis inderrogáveis, como aquelas existentes no campo da matéria e da energia. Todos os fenômenos de cada tipo são regidos por leis exatas, que nada mais são senão ramificações de uma lei central, na qual estão contidos os princípios que regulam o funcionamento de todo o universo.
buscaremos a seguir mostrar quais as mais altas e preciosas metas que a vida pode ter, as quais lhe dão um significado novo e vão além daquelas comuns do sucesso material. Procuraremos mostrar que para conquistar também se pode lutar e vencer com outros valores. E o faremos com base não em abstrações filosóficas ou misticismos, mas sim no real funcionamento da vida. Com estes esclarecimentos, fechamos estas notas preliminares de orientação geral, com as quais quisemos definir o presente trabalho e as suas bases. Final da introdução e orientação.